Cara, eu por anos acreditei que, que era possível você acessar o inconsciente por meio de técnicas, até mesmo por meio da hipnose. E você acessava o inconsciente, plantava sugestões, e as sugestões mudavam a sua vida. É basicamente essa a ideia da hipnose hoje, né? Inclusive até tem aí a tal da hipnoterapia. Cara, complicado isso. Porque, inclusive, eu já busquei muita coisa acerca de auto-hipnose. Eu buscava fazer a auto-hipnose, queria descobrir se realmente essa auto-hipnose era tudo que diziam, porque a auto-hipnose era a bola da vez, né? Há pouco tempo atrás. Eu não sei se hoje ainda é, porque eu parei de pesquisar, mas a tal da auto-hipnose era uma doideira. Estava sendo muito buscado. E, cara, eu tentava e não via nenhum resultado concreto. E basicamente isso vai acontecer com todas as pessoas que tentarem. Porque levou um tempo até eu descobrir que a inconsciência ela não pode ser acessada. A inconsciência é um processo automatizado e não tem intervenção na inconsciência. O ser humano ele é o eu. Você é o seu eu. O seu eu é a consciência da sua existência. Ou seja, nada além do seu eu você é. Nada além do seu eu você é. Então, você não é a sua inconsciência. Por quê? No sentido de que você não. Isso é um pouco difícil de explicar. É até também um pouco difícil de entender. Mas o seu eu, como o seu eu é a consciência da sua existência, quando você existe, é somente o seu eu. É somente o seu eu. A inconsciência é algo que está. Que faz parte de você, mas ela gera o seu eu, mas a verdade é que você vive somente sendo o seu eu. Entende? Então, tem muitos pensamentos que são produzidos pela inconsciência que você não faz nem ideia de que eles existem. Por quê? Porque eles não passam pela sua consciência. A sua consciência ainda não pega eles ali. Porque, ó, o que acontece? O ser humano ele é mais inconsciente do que consciente. E isso é muito simples de te explicar. Por quê? A sua consciência não daria conta de fazer com que todas as etapas, todos os processos da tua mente e até mesmo do teu corpo como um todo, eles pudessem ser executados conscientemente. Eles jamais poderiam ser executados conscientemente. A sua consciência ela existe para aliviar a carga da consciência, que a consciência ela não pode ter uma carga muito elevada, porque senão você seria disfuncional aqui no mundo. Entende? Então ela não pode ter uma carga elevada de tarefas. É por isso que existe a inconsciência. A inconsciência ela vai fazer com que os movimentos peristálticos do teu intestino, né, a peristáltase, eu acho que é o nome, alguma coisa assim, não lembro muito bem, mas eu acho até que está errado esse nome. Mas enfim, os movimentos peristálticos do seu intestino eles vão ser efetuados pela sua inconsciência. Né? O bombeamento do seu sangue vai ser efetuado pela inconsciência. Tudo que é executado dentro do seu corpo como processo vai ser executado pela inconsciência. A consciência ela serve somente para nos manter funcionais no mundo, para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa conduzir melhor as nossas ações e não agir como animais irracionais. É para isso que serve sua consciência. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que a sua mente, ela é Na verdade, a mente ela é o que o cérebro faz, né? Então, a verdade é que o cérebro, ele vai ter centenas lá de processos, centenas, é lógico que são processos a bang, né? Eu disse centenas só para, né, estipular aqui uma quantidade, mas não é centenas, são muito mais centenas. Mas, enfim. Então, seu cérebro vai ter vários processos e vai acontecer que
Esses processos todos que o cérebro faz, ele jamais poderia, você jamais poderia influenciar e tomar a decisão de cada quais processos serão executados. Isso tudo funciona por meio de uma inteligência inconsciente. Então vai acontecer que o seu cérebro ele vai efetuar uma série de operações, que é comumente dele, e isso vai gerar a sua consciência. Então vai acontecer que vai acontecer que experiências que você tem ao longo da sua vida vão ser armazenadas na sua memória. Você tem uma unidade de memória. A unidade de memória serve para que você possa utilizar o passado para ser funcional no presente. Então, se você não houvesse a memória, você não teria um banco de dados para que você possa, a partir desse banco de dados, representar o momento presente. Então, se você visse uma equação matemática hoje, não saberia do que se trata. Entendeu? Então, é importante que você tenha a memória para que você seja funcional e possa usar tudo aquilo que você basicamente aprende no passado para lidar com o presente. Então, vai acontecer aqui. Toda vez que você tiver uma experiência, essa experiência ela vai ser armazenada na memória. Essa experiência que foi armazenada na memória, ela vai ser lida. Por quê? Porque os pensamentos, eles precisam de uma fonte. Assim como a memória, ela precisa armazenar uma experiência, o pensamento, ele precisa de uma fonte a partir do qual ele será desenvolvido, ele será criado. E isso vai partir da leitura da memória. Vai acontecer que os seus pensamentos, eles vão ser gerados. A partir do momento que os seus pensamentos eles vão ser gerados, alguns você vai ter consciência, outros não. Mas todos vão influenciar seu estado emocional. Então, a partir do momento que o seu estado emocional é influenciado, você vai se comportar. Então, e isso, o nome disso é o que eu chamo de produção. Primeiro estágio da produção, armazenamento da experiência e leitura da memória. Primeiro estágio da produção. Segundo estágio da produção, a geração de pensamentos. Terceiro estágio da produção, a transformação da energia emocional, ou seja, a produção de emoções. Quarto estágio da produção, a produção de comportamentos, a execução de comportamentos, porque é uma ação. Então, você vai ter o armazenamento na memória e tanto o armazenamento na memória quanto a leitura, elas são processos inconscientes. Elas são processos inconscientes. E aí o que vai acontecer? Isso vai gerar os pensamentos. E alguns deles você vai ter consciência. Ou seja, a sua inconsciência ela é formada. A sua inconsciência ela é formada na produção de pensamentos. Não tem como você ter consciência de tudo. Senão a sua mente seria uma loucura, embora você tenha pensamentos o tempo todo. O tempo todo está produzindo pensamento. Né? Mas você tem consciência somente de alguns. E não é à toa que às vezes você se sente mal, tem uma determinada emoção, poxa, eu não sei o que é. Não é? Por quê? Porque tem pensamentos dos quais você não tem consciência, que já estão transformando sua energia emocional. Mas, quando você tem pensamentos dos quais você tem consciência, você sabe, pô, eu tô me sentindo mal por causa desse evento. Bom, então vai acontecer que nesse momento que a sua mente é permeada de pensamentos, você vai ter que fazer o gerenciamento do eu, porque é a única coisa que você tem controle. Tudo que você tem é consciência. A inconsciência você não pode controlar, a inconsciência você não pode dirigir. A inconsciência você pode influenciar, é diferente. Então, basicamente, você vai influenciar como a sua inconsciência? Por meio do gerenciamento do eu. É aquele momento que você vai quebrar a produção. Então, se eu tenho uma produção que ela é desqualificada, ou seja, por impulso do inconsciente, eu recebo uma série de pensamentos derivados de armazenamentos na memória que são traumáticos. Então, esses armazenamentos são lidos e eu tenho pensamentos traumáticos na mente. Vai acontecer que esses pensamentos eles vão alterar minha energia emocional, mas aí eu preciso intervir nesses pensamentos para mudá-los, né? E de uma certa forma dar um outro rumo à produção.
Então eu influencio nessa produção e quando eu influencio nessa produção, eu já começo a criar registros na memória. Todo pensamento que eu produzo por meio da minha consciência, eles também são registrados na memória. E a partir do momento que eu tenho registros na memória, né, que de uma certa forma fazem meio que uma oposição, uma afronta aquilo que já está arquivado na memória, mas é traumático, eu tenho a possibilidade de transformar esses núcleos traumáticos em núcleos neutros. A ideia é fazer com que a mente ela tenha uma série de núcleos positivos, que no caso são núcleos que vão fomentar determinados pensamentos que promovem a qualidade de vida. Quando eu tenho uma série de núcleos traumáticos, vai acontecer que, logicamente, eu vou ter uma produção completamente desqualificada, que vai minar a minha qualidade de vida. Eu preciso transformar esses núcleos traumáticos em núcleos neutros e transformar determinados núcleos neutros ou até mesmo traumáticos em núcleos mais favoráveis à minha qualidade de vida. Entende? A faxina ela é na memória, para que, de fato, a produção ela seja bem influenciada. A faxina é na memória. E para você faxinar a memória, tem um esforço muito grande na condição do eu. A condição do eu é tudo. A condição do eu é tudo. É por isso que eu chamo, é a técnica mais importante na psicologia, é a direção do eu. É o que Jesus fazia, era o que Buda fazia. Entende? Então, a condição do eu ela é muito importante. Já tem vídeos meus gravados acerca da condução do eu, que é até interessante para você assistir. E nesses vídeos você tem uma ideia mais ou menos do que é feito. Mas a condução do eu, ela consiste em produzir ideias que são críticas, ideias que são... Quando eu vou explicar a condução do eu sempre digo para a pessoa que a condução do eu é aquilo que você gostaria que outras pessoas dissessem para você, mas que não tem ninguém ali para dizer. Essa é a condução do eu. Então, quando você está se sentindo um pouco com medo e talvez você precise um pouco daquelas palavras que fomentam a coragem, né? Imagine o que você gostaria de ouvir de uma outra pessoa e diga para você. A condução do eu é feita com o uso da linguagem. Por quê? A linguagem move cognição. Então, quando eu utilizo minha linguagem, eu basicamente dirijo a minha cognição. E dirigindo a minha cognição, eu consigo dirigir pensamentos, fazer a gestão dos pensamentos. É basicamente esse sentido. Então, eu uso... É por isso que, inclusive, até desenvolveram uma técnica, né? Uma técnica muito utilizada pelos americanos, que é a técnica do soft talk. O que é a técnica do soft talk? É quando você fala com você mesmo. Eu imagino o que eu gostaria de estar ouvindo e falo para mim, né? Então eu começo a fazer essa gestão. E essa gestão, ela começa a ter um impacto na minha produção. E se tem um impacto na minha produção, meu amigo, eu mudo por completo a forma como a produção ela é exercida em mim. Então, se eu tenho uma produção que ela parte do inconsciente e ela é desqualificada, eu preciso transformar essa produção em produção qualificada, senão minha qualidade de vida vai ser sempre uma merda. Então eu preciso transformar essa produção. E eu transformo essa produção por meio desse trabalho. Não, esse pensamento não faz sentido. Isso não vai me dominar. Eu sou muito mais forte. Essas determinações, elas são muito importantes. Por quê? Porque as determinações, elas, de uma certa forma, são armazenadas na memória. Não é algo mágico, não é algo rápido. É por isso que eu tenho sempre que dizer isso, porque isso faz uma grande diferença. As pessoas entendem muito mais fácil. É por isso que é dito aquela frase, né? Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Por que torna-se verdade? Porque influencia a produção. Entendeu? Então, isso é muito importante. Você dirigir a produção por meio daquilo que você diz.